Olá, tudo bem? Glória a Deus. Mais uma palavra de Deus para os nossos corações, uma palavra muito interessante. Quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11. Encontre a sua Bíblia agora ou anote a referência para após você ler com calma, meditar e aprender e buscar o Espírito Santo para que essa palavra se torne prática na tua vida. Amém? Aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus, meus amados. Que palavra maravilhosa, profunda, uma palavra acessível ao entendimento daquele que teme a Deus, daquele que ora, que lê, que medita e que tem um coração voltado para as coisas de Deus, que não é vaidoso, que não é orgulhoso. Amém? Meus amados, essa carta aos Hebreus, eu creio que deveria ser lido pelo menos umas 3 vezes ou 4 por ano por nós os cristãos. É uma carta de muita instrução das coisas do Antigo Testamento, a questão cerimonial dos sacrifícios e a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, as sombras daquilo que viria como realidade, como real. Nesse capítulo 11, nós temos o rol de homens e mulheres que receberam a aprovação de Deus, porque o buscaram com toda a fé, com toda certeza. Louvado seja Deus. O versículo 1 fala-nos do que é a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Glória a Deus, irmãos. A certeza daquilo que esperamos. Nós cremos em Deus, no eterno Deus. Todos nós, os seres humanos, caímos em desobediência ao Criador, em desobediência ao Eterno,
transgredimos a sua palavra e ainda transgredimos, mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tal basearmos ou aferirmos a nossa fé lendo esse capítulo 11 da carta aos Hebreus? Homens e mulheres, alguns nomes citados, outros não. Nomes, pessoas anônimas, mas que se destacaram pela sua confiança na esperança daquilo que aos olhos humanos seria invisível. Versículo 5 diz: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Antes de Enoque, nós temos o Abel, que ofereceu um culto perfeito a Deus, um culto de todo o coração. Abel é elogiado porque ele temia a Deus e não estava adorando a deuses, mas ao Deus Santo, ao Deus vivo e verdadeiro. Diz aqui o verso 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Como tem sido o culto que oferecemos a Deus? Tem sido um culto mesclado com as coisas do mundo? Recebemos mesmo o Espírito Santo em nossa vida? Fomos regenerados? Fomos transformados pelo poder do Espírito Santo mediante a palavra de Deus? Quem ainda dita as normas em nossa vida? É o mundo, o mundanismo. Muitos estão pregando que o crente, ele deve se envolver com as coisas, embora sejam coisas sociais, mas o crente em Jesus, o verdadeiro nascido de novo, ele tem que distinguir o que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus. Tem que fazer a distinção entre o que honra a Deus e o que não honra a Deus. Aquilo que agrada aos olhos humanos e aquilo que não agrada aos olhos de Deus. Deus não aceita um culto misturado com as práticas mundanas, profanas, obscenas deste mundo. Quero destacar aqui, meus irmãos, ainda sobre o versículo 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Esse é um fato muito interessante na palavra de Deus, narrado no livro de Josué. A Raabe, a prostituta, acolheu, protegeu e salvou os espias que havia enviado para fazer o reconhecimento de Jericó. Essa Raabe, amados irmãos, claro, não tinha nada a ver com judeu, com israelita. Era uma pagã, uma mulher que vendia o corpo para obter lucros, mas ela foi tocada por Deus, com certeza. Ela percebeu que Deus estava na vida daqueles homens, tanto ela, não somente ela, mas o seu povo sabia do que poderia acontecer com aquela cidade, porque o povo todo estava estremecido
porque sabia o que Deus havia feito com os reis dos amorreus e que Deus tinha então levantado Israel no comando de Josué para tomar posse da cidade de Jericó. Então Raabe sabiamente, no temor de Deus, acolheu os espias que haviam sido enviados por Josué para reconhecer aquela região. Ela foi salva, não somente ela, mas toda a sua casa, a sua família. Meus amados, na sequência do versículo 32, diz aqui: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Glória a Deus, irmãos. Então, eu lhe incentivo, eu lhe animo a você ler muitas outras vezes essa carta aos Hebreus. Não temos o seu autor, não é identificado o seu autor, mas o Espírito Santo sabe quem escreveu. E essa pessoa com certeza recebeu o sopro do Senhor para escrever essa carta tão profunda, mas ao mesmo tempo compreensível. Glória a Deus, irmãos. Quem sabe o seu nome já consta no rol desses homens e mulheres que obtiveram pela fé a conquista, passando por provas, muitas provas. Muitos foram cerrados pelo meio, foram arrastados, mortos ao fio da espada, mas não negaram o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então vamos ler esse capítulo 11 e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a termos uma fé assim, uma fé imbatível, uma fé que o mundo não vai prevalecer sobre a nossa fé. Amém? Deus está nos chamando para vivermos uma fé como essa. Homens e mulheres que não eram amados pelo mundo, odiados pelo mundo, mas com o nome escrito no livro da vida. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a tua vida. E, mais uma vez, eu te convido a ler o capítulo 11 dessa carta aos Hebreus. Claro, você pode ler toda a carta, é uma bênção. Glória a Deus, irmãos, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Agora veja, você pode ler também a oração de Jesus no capítulo 17 de João, onde ele diz: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, tem que ser assim. Está no mundo, trabalha, é um profissional, é um empregado, é um patrão, tem a sua casa, tem dinheiro, mas onde está realmente o teu coração? Onde está realmente o teu nome? Você tem prazer nas coisas do mundo, as coisas mundanas, ou o teu prazer é em servir ao Senhor, em agradar ao Senhor? O mundo odeia aqueles que são do Senhor. Se não odiar, então estão realmente apegados às coisas desse mundo mal. Quem ama o mundo não tem Deus na vida, não tem Jesus no coração. Que o Senhor nos guarde e nos ajude e que possamos seguir
a esses exemplos maravilhosos aqui descritos nesse capítulo 11. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus nos guarde e vamos em frente. Glória a Deus, irmãos, porque o nosso nome está no livro da vida de Deus. Deus abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Glória a Deus.